O conjunto remanescente saúda a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. O Senhor mais uma vez vai ordenar.
Glória a Deus, amém, irmãos? Agora que você sentar, cumprimente quem vem com você nesta noite, né? Isso, sai do seu lugar, cumprimente aí. Quem vem com você nesta noite. Hoje é quarta-feira da vitória. Estamos aqui na casa do Senhor para celebrarmos mais uma noite. Amém? Deus é fiel.
Aleluia. Estamos, o Marco está ali meio fachado ali. Deus é fiel, amém, irmãos? Nós temos, vamos lá, como está levantando o calor de você sentar? Já sentou, mas vamos levantar, porque o Gil vai passar por uma cirurgia semana que vem. O Henrique também vai começar o tratamento dele no dia 11. É isso? Você é do dia? Terça-feira agora. Terça-feira agora? 10. Então, 10. Vai passar por uma cirurgia ali, tirar aquele carocinho ali. Vai dar o nome aqui? Tiroide. Então, vamos levantar nossas mãos, vamos pedir a Deus que abençoe esses nossos irmãos, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento queremos entregar, Senhor, a vida do Gil em Tuas mãos, que vai passar por uma cirurgia na terça-feira, Senhor. Ó Deus, tira toda a preocupação do seu coração, toda a ansiedade, Senhor, pois eu creio que Tu vais estar presente naquele lugar, Senhor. Prepara aquela equipe médica que vai receber Teu filho ali, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tudo aquilo que vai ser preparado, Senhor, todo o cuidado ali, Jesus. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, toda a equipe médica, para que aquele dia esteja ali, Senhor, separados por Ti, Jesus, para cuidar do Teu filho, para que a recuperação seja, Deus, abençoada pelo Senhor, que não venha passar, ó Deus, por nenhum mal, Senhor, nenhuma infecção, mas que ele seja guardado pelo Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor. Também pedimos pela vida do Diácono Henrique, que vai começar um tratamento no dia 11, Senhor. Deus, toma em Tuas mãos, Jesus. Eu creio, Deus, que Tu é o poderoso, Tu é o Jeová Jireh, há de prover todas as necessidades do Teu filho, antes mesmo de chegar ali, Senhor, eu creio no milagre, Jesus. Toma em Tuas mãos, Jesus. O médico não vai entender, Jesus, porque está no controle da Tua direção, Jesus. Então nós entregamos a Ti, Senhor, filho do Diácono Henrique, e para a glória do Teu nome, nós tomamos posse da vitória dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu digo? Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Deus é fiel. Nós teremos no dia 7 agora a nossa primeira caminhada evangelística em Marambaia. Olha a camisa, bonitinha, viu? Nós estamos aqui, tem um logo da Sociedade Bíblica do lado, temos parceiros que vão estar patrocinando esse evento lá em Marambaia. Nós temos ali faixas ali. Essa camisa fica no custo de R$20. Se você quiser, fique à vontade. Se não, pode ir com o projeto Gerando Vidas. Amém, irmãos? Né? Nós temos voluntários ali que vão estar dando atendimento e eles já pediram suas camisas. Amém? Nós vamos ter ali um grupo grande, só voluntários ligados à comunidade Vista Alegre. São 20 voluntários. Então, se você não se inscreveu ainda, né? No final me procure, porque tem que dar um nome. Tem o café da manhã, tem o almoço e terá o certificado de voluntário. Então, quem for ser voluntário na parte da manhã vai ganhar um certificado de voluntário. Isso é importante, né? Um trabalho de reconhecimento voluntário. Então, não deixe de me dar o seu nome, né? Que você que vai, pastor, eu vou, então, para que a gente possa contar com você lá, porque não precisa de muitos voluntários nesse dia. Amém? Então, não deixe de participar, pois a nossa unidade de Vista Alegre aqui estará organizando um projeto social, onde lá já conseguiram um ônibus da odontologia, vai estar lá fazendo cirurgia, vai fazer tratamento no dia também. Aí não, toma posse, não, tá lembrando de você, como o rapaz falou aqui. O dentista lá, irmão, vai estar lá, gratuito. Já vai com o dente na fila. Entendeu? Então vai ter lá um trabalho maravilhoso esse dia. Então você que vai ser um voluntário, no final, Daniel já distribuiu para você já. Então no final convide alguém para estar indo também.
participar desse projeto. À tarde vai ser o louvorzão e a caminhada, 2 horas da tarde. Quem for ficar no projeto social até 1 hora, 1h30, porque vai ter o almoço 1 hora da tarde. Então, quem não puder ficar o dia todo, 1 hora pode voltar. E eu tenho que ficar, porque não tem outro jeito. Então, mas você está, obrigado a ficar até o final. Amém, irmãos? Então, até 1 hora da tarde, você pode estar indo lá, almoçou, pode estar vindo embora. Amém? Teremos também, no dia 14, né? Nós vamos estar indo lá no projeto Mini Fazenda, ali, Largo da Ideia, para estar arrumando lá todo o projeto lá. O irmão Zaninha não veio, né? Então vamos marcar para estar indo lá no dia 14 pela manhã, porque dia 14 à noite eu vou estar ministrando num jantar para casais ali em São Gonçalo. No dia 21 é o projeto Mini Fazenda lá. Dia 27, dia da alegria, e o dia 29 a consagração e ordenação. Nós já estamos vendo o uniforme, os obreiros que vão estar se fazendo candidatos, a roupa é terno preto. Os obreiros evidenciam o terno preto, as obreiras um terninho preto, roupinhas pretas também, calça preta, acho que é isso mesmo. E os diáconos, diaconisas, chumbo. Então, terno chumbo para esse dia. Bem, irmãos? Então, se programe aí. No domingo, converse com a diaconisa Zuleika, minha esposa. É isso? Ia ser verde? Não. Ia ser verde, mas o verde, o que eu analisei? Quando você for entrar um terno novo, aonde vai comprar um terninho verde? Nessa loja. Nós vamos ter que mandar fazer. Mas aí fica mandando fazer, já que não encontra. O preto em todo lugar. E se eu botar verde para as irmãs, eu vou ter que botar verde para os homens. Aí complica. Entendeu? Então não foi bem aceito nessa questão de reposição de uniforme. Então o preto todo lugar tem e o chumbo todo lugar tem. Chegou qualquer hora um diácono, qualquer hora um obreiro, vai chegar na loja e vai comprar. Aí a blusa que vai ver com a Zuleika e a Andréia aí, né? Acho que viu, não sei. Né? A Andréia tem lá o mostruáriozinho que vai ver na loja aí. Só a blusa que é a diferença. Amém? Então vamos ver no domingo. No domingo cerca essas irmãs e resolve com elas. Aleluia. Nós estávamos orando, né? Nós falamos da oração, levantamos um clamor para as cestas básicas para o projeto. O diácono Henrique e a diácono Elizabeth conseguiu lá com seus amigos, parentes, 10 cestas básicas. Vamos aplaudir o Senhor. Como eu falei para vocês, você não precisa tirar do seu bolso, só pedir. Pede um parente, pede um vizinho, pede um amigo, e você vê, como eu falei assim, é só pedir que Deus vai abençoar. Então você vê, conseguiram 10 cestas básicas, através do envolvimento, de pedindo um, ligando para outro, e a obra de Deus é feita, irmãos. É assim que funciona. Se a pessoa diz, pastor, mas eu não tenho, com certeza, fica pesado. Mas se você ligar para alguém, pedir um vizinho, um parente, um amigo, ele vai ser sensibilizado pelo projeto, porque esse projeto não é seu, não é meu, esse projeto é de Deus, e Deus vai, assim, incomodar aquela pessoa para ele ofertar. Amém, irmãos? Eu glorifico a Deus, porque Deus está fazendo grandes coisas aqui no nosso meio. Aleluia, irmãos. Domingo que vem agora é a formatura do curso Cordão de Três Normas. Nós vamos estar preparando a igreja, arrumando para fazer o culto lá embaixo. O irmão Nelta aí, o Gil aqui, a Nelta também, as irmãs vão precisar todo voluntário no domingo. E o Léo está aí também para a gente fazer esse trabalho lá embaixo. Temos que limpar aquela área todinha. Amanhã vai ter um dia de mutirão aqui à noite. Então, se você puder vir aqui amanhã à noite, eu vou agradecer muito a Deus pela sua vida. Porque nós vamos estar limpando ali embaixo, tirando aquelas questões que estão ali atrapalhando, porque aquele local tem que estar liberado. Porque sábado a gente não vai ter tempo. E no domingo vai decorar o local.
Então você imagina, se tem que tiver ter um culto de manhã, a gente vai ter tempo para tirar tudo depois decorado, não vai ter. Então tem que amanhã a gente vai estar assim, dando uma geral daquilo tudo ali, em nome de Jesus. Então conto com você amanhã para ser um voluntário para nos ajudar na limpeza ali para a formatura. A primeira formatura do nosso curso. Tem que estar muito bonito, tá bem? Isso, levanta sua dedo aí. Tem que quebrar. Não tem problema não, te quebra lá amanhã. Entendeu? Então amanhã. Então, e convide dois casais para estar aqui nessa formatura. Porque essa formatura nós vamos estar passando com o testemunho de alguns casais e nós vamos estar abrindo a inscrição para os casais da próxima turma. Bem, como falei para vocês, nós só vamos ministrar uma vez por ano aqui. Então essa turma que eu vou estar convidando para o ano que vem, é a inscrição já para o ano que vem. Porque o ano que vem nós vamos dar 3 turmas, uma aqui e 2 fora da igreja aqui. Então as 2 fora já está agendada. Então nós só vamos estar tendo um período de uma administração aqui na igreja, amém, irmãos? Então por favor, não perca, porque esse curso tem sido uma bênção. Deus tem falado muito aos casais. Não é isso, irmão? Não é isso, irmãos? Não é isso, irmão Pet? O curso está sendo bênção lá no Arsenal? Tem 20 casais lá. Deus está abençoando aquelas famílias lá. Isso é um projeto de Deus. Deus está chegando nesse casal através desse curso. Amém? Vamos passar para o ofertório? Amém, irmão? Glória a Deus, né? Nosso Deus é maravilhoso, tem feito grandes obras na nossa vida, né? E transformado. Deus está tocando pessoas que não são daqui, né? Que não conhecem o projeto, mas Ele tem aberto o coração. Então, que Ele possa estar falando com você nesta noite, para que você possa estar trazendo a tua oferta, o seu dízimo, amém? Gostaria de ler para os irmãos aqui em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 42. Diz assim: E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu por isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Amém, querido? Olha a palavra de Deus como é lindo, né? O homem veio e trouxe a oferta, mas o empregado dele falou assim: mas como eu vou botar 20 pães e algumas espigas de milho diante de 100 homens? Né? Aí a gente fica pensando: como é que eu vou trazer R$1, R$2 que eu vou colocar aqui, né, para esse projeto tão grande? Né? Mas se você estiver fazendo com seu coração, é a palavra de Deus que vai se cumprir. Porque você pode trazer, mas quem vai dar o crescimento, quem vai fazer a fartar é Deus. Então não importa o que você vai trazer, sendo que você traz do seu coração, é o que você desejou do seu coração de ofertar. Então Deus vai fazer o quê? Vai honrar a tua fé. Se é 2, se é 10, não interessa. Traz, o que está no seu coração de ofertar, então traga, porque quem faz multiplicar é Deus. Então você possa estar segurando nas suas mãos a sua oferta de gratidão ao Senhor, tá? Para que nós possamos estar orando nesta noite. Amém? 2
Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, aqui estamos na Tua presença, ó Deus, mas esta noite, Pai, para Te agradecer, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante desta obra, Pai, cada um que tem se envolvido, Senhor, e ajudado, Senhor. Tu sabes das dificuldades quando nós nos envolvemos na casa do Senhor. Tu sabes das barreiras que o inimigo coloca, né, Senhor? Mas Tu sabes, Senhor, como está o nosso coração. Então, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando cada dizimista e ofertante desta casa. Que o Senhor venha, Senhor, fazer multiplicar essas ofertas que serão dadas, Senhor, para a Tua casa, Senhor, para os Teus projetos, Senhor, para suprir toda necessidade, Pai. Agora, Senhor, abençoa cada um nesta noite, Pai. Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se levantar, irmãos. Amém? Esse louvor que eu vou cantar é de Shirley, que todo mundo sabe. Então me ajudem, por favor. Bate, 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 coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Coração amigo, milhares estão orando por você. Desculpa, gente. Vou começar de novo. Bate, 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 coração. Bate, não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas para ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nessa hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra ele é nada. Deixa a morte de si mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo.
trocar a bateria ali. Aí eu parti para o carro. Aí não parou. Eu não sei tocar isso, será? Tá vendo tão bem. Não ensaiou, quer jogar. Só cante quem ensaiar. Você sabia que isso pode criar um trauma na minha vida? Senhor, Deus, bateria. é mistério hoje, Jeová. Imagina pra quem está cantando, não. É mistério hoje, Jeová. Vamos pregar a palavra de Deus que vai ter tudo a ver com isso. A palavra vai encaixar nisso. Mas se achar de quem na música, qual que eu sou eu? E que você provocou na minha vida. Eu creio que Deus vai curar hoje, né? Já curou você. Vamos abrir a palavra de Deus, 2 Samuel. Vamos só convidar o diaconismo, diácono, por favor. Depois de uma dessa agora, eu fiquei até meio preocupado. Não sei se eu estava ruim. Eu estava tão bem, né? Tá bem, tá, já tá. Mas eu quero. Eu chamo o escolhido do capacete. Vendo? Vem? Toda essa palavra. Está de pé para a palavra de Deus. Vamos ver aqui. 2 Samuel. Ainda bem que o Júlio não gravou isso não, né, Júlio? Gravou? Aí. Estamos quebrando nós dois. Direto pro Quase na minha vida. Não, mas só você apareceu aí. Vai lá pro YouTube. Não tem a voz. Eu quero. Capítulo 2 Samuel 9. Foi bom isso ter acontecido para que a palavra fosse pregada hoje. A gente entender um pouquinho como isso funciona e como isso pode atingir a vida de alguém. Disse Davi, 2 Samuel 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi com um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei,
Ele era coxo de ambos os pés. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra já querida, Senhor. Fala conosco, Senhor. Usa-me como canal, um instrumento do Senhor neste lugar. Que não seja eu a falar, mas o Senhor. Que diminua eu e cresça o Senhor neste lugar. Para a glória e honra do teu nome, Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Anota aí. O tema dessa mensagem é de colecionador de traumas. De colecionador de traumas para sentar à mesa do bem. A gente observa aqui algumas questões que envolvem a vida de alguém. O que é um trauma? Trauma, a palavra trauma é oriunda do vocábulo grego e mantém um significado de ferida. É uma ferida que provoca um trauma. Você vê, se eu deixar que essa ferida hoje, que foi feita na minha vida, eu não curar, sair daqui curado, pode criar um trauma. Nunca mais querer segurar esse negócio. Isso cria um trauma. Entendeu? Então são feridas que são feitas. Já no contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo. Olha aí. De mudar o rumo. Vamos dizer, eu tenho vontade de tocar aquilo. Pode mudar todo o rumo, cara. Pode ser que nunca mais na minha vida eu toque mais bateria. Tendo assim o direcionamento da vida de uma pessoa de forma que essa pessoa seja afastada por força externa do seu projeto de vida. Olha aí. Eu me sinto afastado. É que Deus provocou tudo para ficar bem explicado, né? Deus é Deus, né? Deus tem formas de mostrar para que você entenda como é o trauma e como funciona isso. Ela se torna como isso. Eles somos forçados externamente, por questões externas, fora de nós, a não desenvolver, sabe, o seu projeto de vida. O meu projeto aqui, tocar a bateria. O que pode acontecer com isso? Um trauma. Eu nunca mais subi aqui para tocar uma bateria. Tem gente que dá glória a Deus. Ele não deu glória a Deus. Não. A gente observa que a história de Mefibosete começou com um trauma. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Samuel 4. Mefibosete, em 2 Samuel 4, um menino ainda novo, uma criança, diz assim, 2 Samuel 4, versos 4. Diz assim: Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando os Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonas. Então sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então a gente observa que aqui começa uma história que mudou totalmente a vida desse homem. Ainda criança, com 5 anos de idade, ele totalmente é levado para um acidente, e aquele acidente mudou a história daquele menino. Então surgiu naquela vida alguns traumas. Por consequência desse acidente, algo entrou no coração daquele homem, menino ainda, cresceu, porém, experimentando na sua vida questões que bloqueou completamente a ação de um projeto de vida que havia para ele. Pois o seu pai era o rei,
ele, como filho do rei, ele seria o sucessor ao trono real. E agora, aleijado, que tipo de questões ele poderia fazer? A gente observa que o significado dele já não era muito bom. O nome de Mefibosete já não era bom. Exterminador de vergonha. Então o nome dele já se colocava como alguém cheio de vergonha. Então a gente observa que tudo estava dizendo que aquele homem, o seu resultado seria péssimo. E viver uma vida nesse estado leva muitas pessoas a desistir, a de construir algo melhor para ela mesma. A gente observa aqui que um dos traumas relacionados por esse jovem aqui é o trauma físico, porque ele nasceu com total saúde. Ele tinha as duas pernas, brincava até os 5 anos de uma forma como qualquer uma criança. Porém, a partir daquele momento, ele perde a locomoção das suas pernas. E agora, o estado físico daquela criança, ela tinha que ser arrastada, as pessoas tinham que conduzir a um banheiro, tinham que trocar a roupa dele. Enfim, era uma questão meia complicada para aquele jovem. Então ele carregava dentro dele aquele trauma físico. Talvez alguém mais tarde passou para ele como foi aquela tragédia. E naquela tragédia, né, a gente observa que a pessoa que estava com ele conduziu e aí deixou ele cair e não teve cuidado. Então alguém tinha que ter o cuidado dele, porém não cuidou direito. A gente observa que muitas das vezes pessoas são criadas assim, sem ter cuidado, os pais não cuidam, não têm zelo, e daqui a pouco cria lá uma ferida, algo que entra no coração, e aquilo traz para aquela pessoa um trauma físico, por não ter, muitas das vezes, aparentemente, alguém não se acha bonito como talvez deveria achar. Muitas pessoas hoje observam esse trauma físico, quando chega numa idade, muito acontece com as meninas, né? Que elas querem ter um corpo de princesa, e muitas das vezes elas não aceitam o seu corpo, como Deus deu para ela. Aí faz aquelas montes de operação, bota plástica para lá, bota silicone, porque ela mesmo não aceita o corpo dela. Isso cria um trauma físico, porque Deus escolheu cada um da maneira como Ele escolheu. E quando nós não aceitamos como nós somos, é porque existem questões de um trauma físico. Nós mesmos não nos amamos como Deus nos ama, como Deus nos criou. Então aqui a gente observa que esse jovem, Mefibosete, não é criança, mas aquela adolescência dele, a juventude dele, foi uma juventude muito difícil, porque quem só sabe quem passa por isso. O que acontece com muitas meninas que elas se olham no espelho, elas se acham, vamos dizer assim, gordas, e elas fazem lá loucuras para emagrecer, aí se torna tem aquela anorexia, né? Ela se vê, o corpo dela está bonito, mas ela se vê gorda ao suficiente dela emagrecer ao ponto de morrer, porque ela mesma não se ama como ela é. Isso é um trauma físico, é rejeitar o seu próprio corpo, o que Deus te deu. Não gostei do meu cabelo, não gostei dos meus olhos, eu tenho um pavor, meu olho é grande, né? Imagina na escola, eu poderia ter um trauma terrível, porque eu chegar na escola, meus olhinhos são pequenininhos, né? Aí todo mundo fala, estou pogígio, eu estou pogígio, eu estou pogígio. Você imagina, apelido cria trauma físico, que as pessoas ficam aquilo embutido dentro dela e passam a se rejeitar ela mesma. Não querem se socializar com ninguém. Aí hoje é conhecido como bullying, né? Muitas pessoas, elas são sofridas com essa questão do bullying, porque alguém aponta um defeito no outro
e isso se torna um trauma físico. E assim era Mefibosete. Ele estava vivendo um trauma físico. E aquilo para ele estava consumindo ele. Outro trauma que eu te observo é o trauma familiar. Em um momento ele descobre que havia perdido toda a sua família. Seu pai morreu, seus irmãos morreram. E agora ter que conviver dependendo de outros. Rejeitado pelos pais. Quantas pessoas não sentem a necessidade de um abraço, de um carinho, de um pai, de uma mãe? Eu sei que é isso que eu só vim conhecer meu pai com 30 anos de idade. E muitas pessoas sentem esse trauma familiar. O amor e a atenção personalizada de um pai e de uma mãe. Mefibosete estava com esse trauma. Onde está meu pai? Onde está minha mãe? Onde estão meus irmãos? Sentindo sozinho, desamparado. Ele perdeu o vínculo familiar ainda com 5 anos de idade. O que isso nos gera na vida de alguém? A rejeição, a perda da família, a morte de um ente querido. Como isso não se torna um trauma? Tem pessoas que vivem no luto por anos da vida por causa de um trauma familiar, porque perdeu talvez um irmão, um pai, um parente, e elas se fecham naquilo e elas criam por dentro dela algo muito triste dentro dela. E se torna um trauma familiar. Assim estava Mefibosete. Ele estava sem o verdadeiro amor de uma família. Ele não tinha como amar e nem ser amado. Ele então cria esse trauma familiar dentro dele. Outra coisa que eu observo, o trauma emocional. Vamos voltar lá em 2 Samuel, no 9, no versículo de número 8. Olha como é que essa questão emocional é muito forte. Quando você não consegue resolver essa questão desse trauma que nós falamos aqui, o primeiro, o trauma familiar e o trauma físico, esses dois traumas, eles antecedem o trauma emocional. Porque nós passamos a olhar o pior estágio da nossa vida. Aqui no versículo de número 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Olha só, sentimental, as dores físicas e as familiares causaram em Mefibosete um trauma sentimental. Eles já não olharam para ele as qualidades que ele tinha mais. Ele olhava, sabe, como um cão morto. O que é um cão morto? Naquela época, o morto era um sujeito que era sem valor. E ninguém dava valor por essa pessoa. E muitas das vezes, as tragédias causam traumas emocionais. A separação, muitas das vezes, causa um trauma emocional. A rejeição, talvez de um pai para com o filho e vice-versa, causa alguns traumas emocionais. A questão física, como foi falado aqui, muitas pessoas ficam presas nessas questões por não ser o que achava que deveria ser, por não ser o que o colega é, por não ter o que o outro tem. Isso o trauma físico vai chegar a um trauma emocional, aonde ele diz que ele não é capaz, ele é incapacitado a ter, e por isso ele assim não vai conseguir. A vida toda ele bota na cabeça dele que ele é um zero ninguém. Já tentei de tudo e não consigo. Por quê? Porque o trauma emocional fecha a pessoa de olhar as qualidades que ela tem. E esse homem aqui,
esse jovem Mefibosete, ele estava sentindo assim, como um clamor emprestado. Não serve para nada. Ele é a pessoa que você pode observar. Você pede para fazer uma coisa e só vai fazer besteira. Só faz besteira. Aí muitas pessoas já não chamam mais. Ei, vou arrumar nada, tá doido, só dá prejuízo. Então Mefibosete, ele dava prejuízo aos outros. Ele sentia assim, não que ele dava, mas ele sentia que ele não era bem-vindo ao convívio das outras pessoas. As pessoas menosprezavam ele pela sua dificuldade física, por ele ser paralítico. Por isso ele se colocou como um cão morto. Para que eu sirvo? Ao ponto dele ir para um trauma social. O trauma social é onde ele se isola. Ele não quer mais ficar perto de ninguém. Para onde que ele foi? Para Lodebar. Lodebar, lugar de esquecimento, lugar que ninguém lembra. Então ele deixa de estar no convívio com as pessoas. Ele se isola dentro dele mesmo, ou ele muda de lugar. Eu conheço uma pessoa que entrou no trauma social, que é um trauma que é conhecido muito como depressão. Entendeu? Muitas pessoas, elas, por estar deprimidas, elas se afastam das outras pessoas. Eu conheço uma pessoa que deixou de morar no Rio de Janeiro, foi morar em Curitiba, porque ela não queria mais conviver perto da sua família. Ela estava em estágio de depressão. Então o trauma social veio na vida dela, que ela preferia estar sozinha, bem longe, para não ter que confrontar e nem ver ninguém. E esse trauma social levou ele a Lodebar, um lugar dos enfermos, um lugar dos doentes, um lugar, sabe, onde ninguém quer estar. A doença se instala na vida da pessoa quando ela mesma se isola das outras. Acontece muito com os dependentes químicos, que muitos querem ajudar e quando ele vê que não consegue, ele passa a sair até de casa. Nós estávamos no domingo, né, Limar? Vindo ali do Guaxindiba, meio-dia, 1h da tarde, já estavam bêbados, já caíram no meio do mato, dentro quase no valão, meio-dia. Aí eu pergunto, cadê a família? Ele quer a família? Não quer. Trauma social, ele prefere ficar no Lodebar, no lugar da doença, no lugar do vício, no lugar da tragédia, do que estar próximo daqueles que o amam. Então isso é uma questão muito grave. E aí ele passa a entrar no trauma espiritual. Como entra o estado espiritual? A gente observa que ele se coloca como escravo. Ele diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, Davi, inclinou-se prostrando no rosto. Em terra disse Mefibosete, disse: eis aqui teu servo. Então não temos, porque usarei de bondade para contigo, por amor de teu pai, te restituirei todas as terras de teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então, o trauma espiritual era muito grande. Ele teve um trauma social, o trauma emocional, o trauma familiar e o físico. Agora ele passa a ter um trauma espiritual. Ele não olhava mais para as promessas de Deus na vida dele. Pelas questões que estavam na vida dele, ele se aprisionou a elas, ao ponto de ele não ver um Deus que poderia restituir tudo aquilo que ele havia perdido. E aí onde entra a questão da restauração de Mefibosete. Quando Davi descobre que havia alguém da linhagem de Saul e da família de Jonatas, a qual ele havia feito uma aliança, ele então manda chamar Mefibosete para restituir aquilo que era direito dele. Da mesma forma, Deus, como fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele fez uma aliança para restaurar
valores que haviam sido perdidos na nossa vida. E muitas pessoas não conseguem desenvolver uma vida cristã saudável por questões de um trauma, resultado de algo na vida, como eu falei aqui. Eu poderia hoje não estar nem pregando, porque quando eu preguei pela primeira vez, alguém chegou para mim, quando terminou o culto, e falou, me chamou o pastor, o diácono Anderson, era obreiro ainda, nem diácono eu era. Ele falou assim, o senhor, ó irmão, você gosta de fazer muito bom o projeto social dele, deve que eu era obreiro, eu fazia projeto social na igreja, nós levamos lá mais de 200 pessoas, distribuímos mais de 200 cestas básicas, eu como obreiro. E naquele dia lá, que um monte de pessoas necessitadas na igreja, aí o músico voltou, não tinha músico para tocar, não tinha playback, não tinha back vocal para cantar, o pregador que tinha aqui também não foi. Naquele dia tudo parecia que estava errado. 200 pessoas na igreja e o pessoal que deveria dar o suporte não apareceu. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu Jesus, e agora, Senhor? Ele falou, é contigo mesmo. E eu fui lá. Minha taquara rachada quase estornou todo. A quem conhece de música, né? Reparou, mas o pessoal do social pulava, dava palma lá, ria pra caramba. Não estava nem aí para minha voz errada. Mas os tais sacerdotes, no final me chamou, irmão, você não leva jeito para isso não, melhor se eu desistir e ficar só no evangelismo. Você imagina, eu poderia sair dali e nunca mais voltar a pegar um microfone, porque aquilo poderia criar um trauma na minha vida. Porém, eu não deixei que isso intervisse no meu plano de vida. Porque muitas pessoas pegam uma palavra dessa, negativa, e guardam para a vida toda. Diga para os irmãos, rejeita as palavras negativas. Por isso que eu estou acostumado. Não adianta, eu vou tocar aquele negócio novo para a irmã da dona aqui, ó. Vou. Não tem problema não. Porque senão a gente não toca. E a primeira vez que eu fui pregar, porque aquele dia eu nem quase preguei, né? Pregamos lá, só saía borboleta, não saía mais nada, tem colete, tinha um panfleto, eu tinha um panfleto, né? E no panfleto está assim, o casulo, a borboleta, assim a nossa vida. Nós estamos no casulo e daqui a pouco ela vai ficar bonita. Eu falei, eu peguei aquele panfleto, que eu evangelizo, né? Eu falei, cara, não preparei nada para pregar, né? Vou pegar esse panfleto aqui, eu vou pregar, em nome de Jesus. Eu comecei a ler a borboleta, a borboleta, a borboleta, a borboleta. E não saiu da borboleta de jeito nenhum. O casulo, borboleta, e só ficou naquilo. Você não tem noção do nervosismo que foi. Todo mundo olhando para você, igreja lotada, irmão. 200 pessoas olhando para a sua cara assim, primeira vez, com suas pernas tremiam igual vara verde, e a boca só saiu borboleta. Aí você pergunta, ele desistiu? Com certeza o pastor você não dá oportunidade para esse obreiro não. Isso me custou que uns longos 5 anos de eu bater outra oportunidade. Me levou 5 anos para me ter a segunda oportunidade. 5 anos no caso. 5 anos no caso. Aí você pergunta, eu desisti? Pergunta para os irmãos, eu desistiu? Aí depois, quando eu tive a segunda oportunidade, eu me preparei. Eu estava mais forte. Porque eu acreditava em Deus que era na minha vida. Traumas, irmãos, só impossibilitam de você crescer, tanto na área profissional, tanto na área familiar, tanto na área espiritual. Então, por isso que o Mefibosete, ele quando recebe a notícia que o rei estava chamando, ele foi
foi diante do rei com medo. Diga para o Senhor, não permita ser dominado por nenhum trauma. Ele se apresenta diante do rei com medo. Ele vai me matar, porque eu sou da família do rei, e naquela época, quando o rei morre, o seu sucessor manda matar todos para não ter nenhum sucessor para assumir o trono. Então ele já foi sabendo, já na expectativa de morte. O medo dominava Mefibosete. E quando ele chega na mesa, ali diante do rei, o rei propõe a ele de usar de bondade e misericórdia. E ainda oferece para ele uma restituição de tudo aquilo que ele havia perdido por direito de herança da sua família. E Mefibosete, ele se surpreende com esse Deus. É assim que nós temos que ser. Nós temos que nos surpreender com Deus, que muda uma história de destruição da vida de alguém. Porque muitas pessoas, elas não conseguem dar um passo adiante, desenvolver na área dela, na vida dela, porque são questões de algum trauma. Muitas pessoas vivem com traumas ainda da infância, como Mefibosete. Mefibosete tinha 5 anos. Muitas pessoas não conseguem desenvolver na sua vida uma estrutura psíquica bem desenvolvida. Por quê? Porque existem questões relacionadas a algum trauma na vida dela. Alguém machucou, alguém feriu, na escola, em casa, no trabalho. Em algum lugar você talvez ouviu que as palavras ou situações que te levou você a um bloqueio. E esse bloqueio precisa ser quebrado. Diga assim, Deus vai quebrar esse bloqueio. A gente observa que o Mefibosete, ele foi diante do rei como ele estava. Por isso que a Bíblia fala, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, quando eu vou diante de Deus, eu tenho que ir como eu estou. Porém, Deus vai o quê? Tirar da minha vida essas questões para que eu possa me desenvolver. Eu precisava disso. Porque se eu fosse olhar o que as pessoas diziam que eu não ia, que eu não tinha, né? Olhar as coisas que eu não tinha qualidade para cantar, não tinha qualidade para pregar. Porém, eu olhei para a promessa divina de Deus na minha vida, a qual dizia, eu vos escolhi e te chamo o escolhido e o capacito. Então Deus falou que eu era chamado dele. Eu fui chamado para fazer a obra dele. Porém, eu não era capacitado para aquelas situações. Eu era um bom evangelista de rua. Você vê que eu consegui reunir 200 pessoas para assistir um culto. Você imagina, eu era um bom evangelista de falar, vamos pregar o evangelho. Porém, eu não era um bom pregador de microfone. Eu não era ministro de louvor. Mas Deus falou, eu te chamo e te capacito. Diga assim, então Deus te chama e vai te capacitar. E nessa questão, eu tenho que me apresentar a Deus como eu estou. O que eu não posso é permanecer no estado desses traumas na minha vida. Eu não posso deixar que as dificuldades, as questões que envolvem o meu eu, me impeçam de olhar para o futuro que Deus tem para mim reservado. Porque o meu futuro está nas mãos do Senhor. Por isso que ele fala, não andeis ansiosos do que comer, do que vestir, porque Deus proverá o dia do amanhã, irmão. E o dia do amanhã é o melhor para mim e para você. Outra coisa que eu vejo aqui, que Mefibosete, ele reconheceu sua situação, e na palavra assim, ele creu na palavra do rei, na bondade, e nessa palavra aqui, vamos ver aqui o texto aqui, por favor, no versículo número 7. Diz assim, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo,
por amor de Jonas, teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, tu comerás pão sempre à minha mesa. Então, olha só, eu preciso desfrutar das riquezas de Deus. Quais são as riquezas de Deus? Muitas pessoas estão morrendo sem experimentar as riquezas de Deus. Por isso que diz um ditado que o cemitério é o local mais rico da face da terra. Porque lá estão enterradas pessoas ali, fisicamente, porém estão enterrados sonhos que nunca foram realizados. Sonhos de projetos, sonhos de visões, sonhos de questões muito grandiosas. Por quê? Porque as pessoas não souberam desfrutar das riquezas de Deus para com ela. Por isso nós nunca podemos perder a oportunidade. Eles não percam a oportunidade. Porque Deus está nos dando uma oportunidade de fazermos uma história, a minha história, a sua história de vida. O que não pode é nós ficarmos sempre no rabo da fila. Porque diz a palavra de Deus, estes te colocam por cabeça e não por, estarás por cima e não por. A promessa de Deus é que nós estejamos por cima e não por baixo. Mas pastor, a Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. A questão de humilhado é totalmente diferente de honra que Deus quer nos dar. Deus quer nos honrar como filhos dele, nos colocando como cabeça nas situações. O que eu não posso ser cauda nas minhas nas decisões, desses traumas que são resultado de alguma questão da nossa vida. Ah, pastor, mas eu não tenho esse trauma. Quando você começa a observar que você não consegue desenvolver a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida familiar, porque é um resultado de algo que aconteceu na sua vida que você está empacado. Mefibosete estava empacado na vida dele lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Ninguém lembra de você. Como lembram de você? Doente, abatido, enfermo, endividado. Como é que lembram de você? E Deus quer mudar essa história. E a gente observa aqui que quando Mefibosete sai de Lodebar, ele deixa de estar vinculado ao local do esquecimento para ir para o lugar da honra. Vamos estar de pé. Quero orar por essa instante. E nesta noite, eu quero orar por você, porque tem coisas, irmãos, que ainda fica aí, sabe, numa caixinha. A palavra, Deus fala, domingo Deus falou muito, mas ainda existem pessoas que estão com algumas caixinhas que precisam ser quebradas, destruídas, para que ela possa desenvolver o seu ministério. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nessa escolha, Deus escolhe e capacita quem quer que seja. Então, nesta noite eu quero orar por você, que talvez chegou aqui assim, com algum trauma, seja ele físico, seja ele familiar, seja ele social ou espiritual. Talvez você foi rejeitado, ainda pequeno, assim, talvez você perdeu algo na sua vida, ou talvez na sua caminhada cristã também. Às vezes as pessoas só lançou palavras ruins, e você talvez hoje não
Dentro daqueles 5 anos, eu não desisti. Eu não sei quanto tempo talvez você esteja vivendo isso, mas hoje o Senhor, Ele quer mudar a sua sorte. Amém? Vamos orar, pedir a Deus nesta noite. Quero orar por você nesta noite. Chegou aqui assim, ainda com um trauma do passado e que está hoje trazendo consequências na sua vida. Você tem sido esquecido por você mesmo. As pessoas talvez lembrem de você, mas você tem se colocado, como esse homem falou, cão morto, e não tem se valorizado. E muitas das vezes isso tem apagado o brilho de Deus na sua vida. Mas nesta noite eu quero apresentar a você um Deus que te convida para sentar na mesa com Ele. E nessa mesa Ele é que vai te servir. Não vai faltar o pão, não vai faltar alegria, não vai faltar a comunhão, não vai faltar o amor na sua vida. Em nome de Jesus, eu começo a ministrar sobre a tua vida agora. Você que estava aqui assim, eu quero dizer para você nesta noite, todo mal cai por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que assim como Mefibosete, Senhor, ele teve uma restauração de tudo aquilo que era direito dele. Deus restituiu, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o adversário havia dado para ele. Ó Deus, assim como ele era um escravo, ele passou a ser senhor e tinha pessoas que trabalhavam no seu serviço. Isso que Deus está dizendo, como eu dizer para você isso. Hoje você talvez está vivendo de favor. Hoje você vive dependendo de alguém para alguma questão na sua vida. Assim como Mefibosete, ele vivia. Nem casa ele tinha. Diz a palavra que ele morava na casa de Mequia. Não era nem dele. Mas Deus falou assim, vou te dar um lugar para você. Vou te dar o que é seu. É teu direito. Deus restituiu isso também de Mefibosete. Da mesma forma, restituiu a comunhão. Está sentado ao lado do rei. Você vai sentar diante de Deus. Deus vai restaurar a sua comunhão. Deus vai restaurar a sua fé. Em nome de Jesus Cristo. Deus, toma, Senhor, agora, Senhor, vida de cada um de nós. Eu peço a Ti, Senhor, que venha restaurar, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Oh Deus, questões, oh Deus, desses traumas, que muitas das vezes está ali, na caixinha escondida, se tocar no assunto, incomoda, machuca. É bom nem falar no assunto. Mas nesta noite o Senhor chama, Senhor, para mudar essa história. Oh Deus, em nome de Jesus, essa ferida, Senhor, essa ferida estava aberta. Ou se ela ainda tinha uma casquinha, meu Deus, e essa casca de vez em quando machucava e voltava a sangrar. Eu quero profetizar nesta noite que essas feridas vão ser curadas, vão ser saradas nesta noite, porque você está na mesa do rei, você está na casa do rei. Deus chamou Mefibosete de Lodebar para estar em Jerusalém, na casa do Senhor. Todo o mal que estava sobre a sua vida, tudo aquilo que estava trazendo influências hoje no seu presente, nós queremos hoje rejeitar em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor, nesta noite, todo o mal, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que vive tentando, trabalha daqui, trabalha de lá, e muitas das vezes, Senhor, não sobra nada. E quando procura onde está o dinheiro, onde está o esforço, e não acha. Mas nesta noite eu quero declarar, Senhor, o Senhor vai restituir também os valores sociais. O Senhor vai trazer de volta, Senhor, esse lugar de estar junto, de estar presente, em nome de Jesus Cristo. Restitua, Senhor, em nome de Jesus. Dê tudo em dobro, Senhor, assim como você fez com Jó. Restituiu, Senhor, o dobro na vida dele. Eu quero também profetizar na vida desse teu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Que o Deus, Tu é poderoso, Tu é justo, Senhor.
É um Deus que traz existência tudo aquilo que nós podemos não estar vendo. Mas eu creio, Senhor, no tempo de restauração da tua igreja. O tempo, Senhor, do renovo da tua igreja. O tempo, Deus, que muitos estarão aqui pregando, Senhor. Muitos estarão aqui ministrando louvor. Eu creio no tempo, Senhor, que muitos vão fazer obras grandiosas, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. O Senhor tem chamado, meu Deus, os teus filhos para estar neste lugar. Para serem cabeça neste lugar. Não calma, Senhor. Será possível não por baixo, Senhor. Então eu profetizo na vida de cada um que aqui está, Senhor. Um tempo de ministério grande na sua vida. Um tempo de ministério grande na tua vida. Deus tem chamado você para um tempo de ministério grande na sua vida. Um tempo de estar ministrando para muitas outras pessoas. Um tempo de estar acima de qualquer questão da sua vida e sendo um referencial para outras vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nesta noite. Então vamos posse em nome de Jesus. Não diga? Amém. Diga para o seu irmão assim, de colecionador de traumas, para sentar hoje na mesa. Amém, irmãos? Então tome posse dessa palavra. Tenha suas mãos para o Senhor orar e para o Senhor. Porque eu creio que toda ferida que havia na sua vida, hoje eu não será mais. Porque Deus tratou e o sarou. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos trouxe esperança, conforto aos nossos corações. Uma palavra, Deus, de ânimo. Meu Deus, eu creio, Senhor, que essa palavra, Senhor, fortaleceu a vida dos teus irmãos. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que essa palavra confortou a vida dos meus irmãos. Deus, era um pouco, mas era um pouco do que as falassem. E nós, Pai, recebemos a tua palavra. Deus, em torno de paz e segurança em nossos lares. Dando uma semana que procede bênção em nome de Jesus Cristo. E assim nós louvamos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo. E a doce consolação do Espírito Santo seja por cada um de nós. Digo. Amém. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém.